O preço das bicicletas não para de subir. Muitos de vocês vêm até mim perguntar o que eu acho sobre essa questão de valores, se eu imagino que futuramente vai ficar mais barato, se vale a pena esperar ou não. Tem também toda a questão de indisponibilidade da maioria dos produtos que são oferecidos pelas marcas, né? E graças a essas perguntas eu fiz uma pesquisa e a gente vai ver agora no vídeo o que vai acontecer no futuro das bicicletas. Senhoras e senhores, bem-vindos a mais um vídeo. Me chamo Júnior Quadros e hoje eu vim aqui para fazer um vídeo um pouco diferente. A gente vai falar um pouco de estatística, de perspectiva, a gente vai tentar fazer uma projeção de mercado, de economia. É um vídeo que, sim, é um pouco mais chato do que o normal. Na verdade, um pouco mais chato que o normal não, porque os outros vídeos não são chatos. Mas é um vídeo um pouco mais maçante. Tem vários dados técnicos que eu vou trazer aqui. Eu coletei bastante informações, inclusive caso tenha votado na enquete que a gente deixou ali na aba comunidade aqui do YouTube, muito obrigado, o teu voto foi de suma importância. E agora então, graças a essas informações coletadas, a gente vai ver um pouquinho de o que levou o mercado brasileiro de bicicletas, não somente o mercado brasileiro, mas o mercado mundial de bicicletas em si como um todo, a ter uma crescente tão grande de preços e também por que mesmo custando tão caro as bicicletas não estão disponíveis. É muito fácil dizer que o preço está alto porque o dólar subiu, porém não é só isso. O dólar é só um dos fatores dos vários que a gente vai ver aqui. Tem várias questões, tem até mesmo questões políticas que aí eu não vou entrar nesse mérito porque acho que não vale a pena. Sei que aí vai ter várias discussões de culpa de presidente X e de Y e porque o governo é isso e aquilo, mas o resumo nessa questão de economia política, né, da questão do governo, que, bom, como eu disse, não houve aumento somente no Brasil. Então não adianta a gente culpar o presidente Y ou tal, como eu falei, porque ele manda muito mal no Brasil e no resto do mundo não, mas a realidade dos preços, digamos que abusivos, não é abusivo porque ainda está um pouco dentro da expectativa, digamos assim, mas a realidade desses preços realmente altos é mundial, não apenas aqui no Brasil. Quem diz que não, que nos Estados Unidos a bicicleta tal custava tanto e continua custando, é mentira, não tá assim. Eu peguei várias matérias da Pink Bike, que é uma revista gigante lá dos Estados Unidos, peguei de revistas Bike Magazine, enfim, Bike Radar, são vários portais bem conceituados que lidam com ciclismo internacional, né? Não somente nos Estados Unidos, mas dentro da Europa, etc. E essa questão de valores muito mais altos do que se era acostumado a ver, embora o ciclismo sempre tenha sido um esporte realmente caro, é um fato em todo o mundo. Agora, essa questão, como eu estava falando, de política e tudo mais, a gente sabe que aqui no Brasil a questão de taxação, de tributação é abusiva, é muito maior do que deveria. A gente paga imposto em cima de um câmbio, paga do trocador, paga da coroa, do pé de vela, depois paga em cima da montagem e aí paga de novo em cima da venda do componente pronto. E aí, caso não se aplica muito na bicicleta, mas quando tu for remendar o teu pneu, tu vai pagar imposto também. Se tu for fazer uma revisão, tu também vai pagar imposto. Claro que a gente não vai pagar imposto de combustível, porque é um veículo movido a feijão com arroz, mas aí no próprio alimento que tu come tem mais imposto e assim por diante. Então a gente sabe sim que o ciclismo, na verdade o mercado, a economia nacional é sobrecarregada com impostos sim, mas a gente não vai adentrar isso porque não levaria a lugar algum. Então, qual foi o principal fator que fez com que as bicicletas chegassem aonde estão hoje, no valor que está hoje, né? O próprio canal aqui, o Bike Mundo, é um exemplo disso. A gente tem menos de 2 anos de idade, já temos mais de 26 mil inscritos, chegando nos 30 mil, o que é um crescimento razoavelmente grande para um canal dessa modalidade. Temos canais aí com 3, 4 anos que ainda não atingiram nem 20 mil inscritos. A maioria dos canais grandes que tu assiste, eu sei, eu também assisto e gosto muito,
como canal Pra Quem Pedala, Pedaleria, etc. São canais com 8, 10 anos de história. E aí tem lá 300, etc, mil inscritos. Mas o crescimento também destes canais foi exponencial durante o período que estamos ainda vivendo, que é a pandemia. Então olha só, um dado importante, bem interessante, que foi coletado por uma revista, na verdade foi coletado de uma revista / jornal bem importante aqui do Brasil. O aumento da procura em 2020 chegou a 120% no final do primeiro semestre. Totalizou uma média de mais de 50% de aumento ao longo do ano na venda. Não foi somente na procura que aumentou. Ou seja, se comparado o número de vendas de bicicleta de todo 2019, houve um aumento de mais de 50% ao longo de todo 2020 na venda. Lembrando, né, tu que me acompanha aqui desde, sei lá, o momento aqui da pandemia, tu viu que no final ali, outubro em diante, já começou a faltar bicicleta em 2020. E ainda assim, a média de venda ali, o crescimento no percentual foi muito grande. Então, 50% a mais de venda é muita coisa. Aí, o que causou então essa redução na disponibilidade das bicicletas, né? Foi somente o aumento da procura? O mercado não estava preparado para isso? Não tinha estoque? Como é que estava funcionando? O que fez a redução na fabricação de 2020 foi que no final do primeiro semestre, né, a Covid promoveu uma redução de mais de 70% na produção de bicicletas no Brasil. E estima-se também que ao redor do mundo, como por exemplo na China, onde é fabricado a Shimano, e nos Estados Unidos, onde é fabricado a SRAM, houve uma redução ainda maior. É por isso que o teu câmbio Deore, que tu quer tanto comprar, ainda não se encontra à venda. Então pensa bem, digamos que era produzido 10 mil bicicletas por mês aqui no Brasil. Não sei exatamente o valor, isso pode sim ser um valor absurdo, mas imagina assim, 10 mil bicicletas por mês. Durante a pandemia, no final do primeiro semestre, que foi quando houve os 120% de aumento na procura, ou seja, mais que dobrou a procura, e a produção caiu em 70%. Então, se tínhamos 10 mil bicicletas normalmente fabricadas, a gente veio para 3 mil bicicletas. Enquanto que, se vendíamos ali 5 mil bicicletas, mais ou menos, a procura fez com que subisse para 11 mil. Então, mesmo que a produção, isso é apenas ilustrativo, não são valores reais. É próximo da realidade, mas não são valores reais. Mas nesse nosso exemplo, nesse nosso exercício, mesmo que a produção não tivesse caído em nenhum por cento, a gente teria 10 mil bicicletas sendo produzidas contra 11 mil bicicletas sendo procuradas. Então, obviamente, teria aí uma falta no mercado. Mas, claro, graças a esse 70% de redução, houve uma falta ainda maior. Isso promoveu uma coisa bem interessante que eu particularmente fui um grande defensor aqui e ainda acho interessante, que é a venda casada, digamos assim. Que é o quê? Alguns parceiros aqui do canal, que são vendedores autorizados da OG, da Sense, etc., eles estavam com encomenda de bicicleta. Então, eles tinham mais ou menos uma base de quando receberiam X modelo e tu que queria entrava na fila e dizia, ó, tá aqui, tá pago, quando chegar tu me manda. Então, a venda casada fez com que a disponibilidade de estoque fosse ainda mais postergada. Ou seja, sabe essas 6 mil bicicletas que faltaram em todo 2020, digamos assim? Essas 6 mil pessoas podem ter comprado essas 6 mil bicicletas sem nem serem fabricadas ainda. Então, quando a indústria fabricar 6 mil bicicletas, que vai levar ali, digamos que, sei lá, 6 meses, 1000 bike por mês, então vai ter 6 meses de produção, porém de 6 meses ainda sem nenhuma bicicleta em estoque renovado, porque todas essas bicicletas produzidas já foram vendidas. Isso sem contar todos os outros clientes que podem fazer a venda casada nesses 6 meses de produção. Não sei se tu está conseguindo me entender, mas eu só quero tentar explicar aqui de uma forma mais realista por que ainda hoje, quase no meio de 2021, tudo bem que a gente ainda está com a pandemia, mas eu sei que o distanciamento social diminuiu bastante, eu sei que muitos aqui que me assistem, assim como eu, estão trabalhando nos seus respectivos empregos, sei que as fábricas, as indústrias e tudo mais
já voltaram com boa parte do seu pessoal. Então, se a economia voltou a girar, as fábricas voltaram a produzir, por que não tem bicicleta disponível? Essa é a grande pergunta que muito me fazem. Então é mais ou menos por causa disso. As fábricas estão produzindo, porém a produção já foi vendida antes mesmo de elas voltarem a produzir. Então é por isso que tem esse tempo. Outra coisa que também impactou aí no valor da bicicleta foi o custo do frete marítimo. Se tu é uma pessoa que fica um pouco ligada ali em notícia e tudo mais, questão de importação, que teve aquela questão da redução de imposto que não foi para frente, tu viu que o frete marítimo, né, que é a principal forma de importação aqui no Brasil, não somente componentes de bicicleta, mas de tudo, quase tudo vem por navio porque é muito mais barato até então, aumentou 500% durante a pandemia. Então se tu pagava R$1.000 para vir um container lá da China cheio de peça da Shimano, hoje tu paga 5.000. Na verdade, como aumentou 500%, dá para quase dizer que tu paga 6. Então digamos que tu paga entre 5 e 6 mil reais. É muito mais. Aí tu pensa, pô, mas é um container e tal, cheio de componente. Agora tu imagina o quanto que é uma Caloi da vida, uma Sense, a Oge, a Soul, enfim, a Audax, todas essas marcas maiores, digamos assim, não tá gastando a mais somente com o frete. Fora toda a questão de dólar e tudo que a gente já vai ver em seguida. Uma coisa também que foi graças ao aumento de 120% na procura de bicicletas foi que o número de bike shop no país quase dobrou em 2020. Ou seja, tínhamos ali em torno de 300 bike shops, digamos assim, e agora a gente tem quase 600. É muita coisa e isso também implica na falta. Quanto menos produto tem, tu conhece já desde pequeno provavelmente a lei da oferta e da demanda, e quanto menos produto se tem, mais caro ele se torna. Por que o ouro continua valorizando? Por que o ouro vai valorizar para sempre? Porque é um mineral finito, é algo que a partir do momento que acabar no solo, que acabar a extração, só vai ser possível comercializar o ouro de quem já ter a posse dele. Ou seja, não vai dar para te encontrar o ouro, tu vai ter que comprar de alguém. E se alguém tem posse dele, ela pode quase que botar o preço que quiser. Porque afinal de contas, se tu não quiser pagar, tu não vai ter. É basicamente assim. Então, tu aumenta muito o que consome e diminui cada vez mais o que fornece. Aí o preço dispara. É um dos grandes motivos para os preços das bicicletas estarem muito mais altos. Outra coisa que corrobora também para o preço aumentar bastante é que o alumínio em janeiro de 2021, ou seja, agora no início do ano, aumentou 4% no valor. Você pensa, poxa, mas 4% não é tanto, não sei quanto custa o quilo do alumínio, mas não é tanto assim, 4% não justifica o aumento das bicicletas. 4% em janeiro, porém, ao longo de 2020, no último trimestre, aliás, no último semestre, nos últimos 6 meses após a pandemia, ele já tinha subido 20%. Então aí tu pega e aumenta 1/4 do valor normal do alumínio já em janeiro. E ele continua subindo. Ele teve uma pequena queda e já recuperou tudo de novo. Além do alumínio, né, que não é somente de alumínio que é feita a bicicleta, também tem aço, plástico, borracha, né, carbono. Todos esses materiais também tiveram o preço bastante elevados durante a pandemia e continuam em crescente. Não somente pela escassez do material, e também pela redução na mineração, na redução de trabalho da mineração, os mineradores foram liberados por causa da Covid, né, foram afastados e tal, toda a questão de distanciamento social, mas também porque cresceu muito outros setores. A indústria automotiva, embora a Ford, por exemplo, tenha saído aqui do Brasil, ela continua crescendo e está sim produzindo cada vez mais carros, precisando cada vez mais de aço, de plástico, de borracha e assim por diante. Além da indústria automotiva que continua em crescente, teve também um boom, que você sabe muito bem, de criptomoedas, que é ali, né, Bitcoin, Ethereum, etc. E o que isso então implica no aço, plástico e tudo mais. Quem não tinha nem um computadorzinho, resolveu comprar um para minerar e tentar ficar rico. Isso fez o quê? A indústria de informática teve que aumentar muito a produção de componentes, que é mais fácil de aumentar a produção, diferente da produção das bicicletas, que não é tão fácil assim de aumentar. Então ela aumentou bastante, se ela aumentou bastante, ela precisa de muito mais matéria-prima. E componentes de computador são feitos de plástico, borracha e aço. Então tudo isso, né, se mistura e implica no aumento dos preços das bicicletas. Falando já, né, que eu comentei de carro, computador e tudo mais, a gente sabe
que não foi só a bicicleta que subiu de preço. Componentes como celular, notebook, televisão, né, todos os eletrodomésticos, inclusive os carros, também tiveram um aumento considerável no valor delas, se a gente fosse comparar ali com o final de 2019 e com o final de 2020, e segue crescendo, né? Agora falando do dólar, né, que a gente sabe que subiu bastante, quanto que ele subiu? Se comparado o final de 2020 com o final de 2019, o valor do dólar subiu 45%. Então, e agora ele caiu? Ele caiu um pouco, mas segue bem mais alto do que era em 2019, que não é tão longe assim, menos de um ano e meio atrás. Então foi uma alta bem grande, uma alta muito impactante, e isso segue assim. Então a tendência, né, segundo os especialistas, é que essa alta deva se manter e ainda deva crescer mais ainda. Então alguns especialistas, economistas e tudo mais, acreditam que o dólar pode sim atingir de novo R$6 até o final do ano e deve continuar crescendo e com um valor bem alto, pelo menos até a pandemia se estabilizar. Se estabilizar, que eu digo, na verdade, é acabar, né? Porque aí a economia, principalmente aqui do Brasil, que é bem fragilizada, tende a começar a se recuperar melhor, e aí o Brasil começa a ter maior credibilidade econômica e tudo mais, o que faz com que a nossa moeda tenha um pouco de valorização. Então não é que o dólar vai cair. Um dólar vale um dólar. É o real que não vale muito. Por quê? Porque a economia daqui é muito frágil. E aí com pandemia, com crise política, etc., vai ter ainda eleição, o que também tende a fazer o real desvalorizar um pouco mais, porque é um período de incerteza política e econômica. Então a partir do momento que tudo isso passar, aí se tudo der certo, o real tende a valorizar um pouquinho, e aí essa diferença do real para o dólar tende a diminuir um pouco. Vai voltar a R$4? Não, mas talvez fique ali R$4,80, R$5, R$5,20, talvez, enfim, agora está R$5,40 mais ou menos. Então são reduções pequenas, mas pensando a longo prazo e em grandes proporções, são reduções interessantes, mas é importante a gente pensar e ter isso em mente, que enquanto essa fase mais frágil do país não passar, que é como eu disse, a pandemia e aí as futuras eleições presidenciais, o dólar vai continuar alto e possivelmente, inclusive, subindo. Vai ficar oscilando, sobe um pouco, desce, mas a tendência realmente é de que no final do ano ele esteja mais caro do que agora. Então, como eu comentei ali no início, né, sobre a questão dos minérios e tudo mais, o aço, o alumínio, a Vale do Rio Doce, né, que agora é só Vale, liberou 40% dos seus mineradores durante a pandemia. Já a Gerdau e a CSN liberaram só 20%, mas ainda assim isso impactou muito na extração da bauxita, principalmente, que é a matéria-prima do alumínio. Então isso também impacta não somente no aumento dos preços, não é que as fábricas, como por exemplo a Sol não está comprando alumínio porque está caro. Não, eles não estão comprando alumínio porque não tem. O que tinha já foi vendido e o que está sendo extraído já foi comprado. Então, aquela questão de, por exemplo, tu quer comprar uma placa de alumínio ou, enfim, comprar toneladas de alumínio, tu não vai conseguir por enquanto, porque mesmo pagando o dobro do que a empresa pede, ela não tem para te entregar. E aí tem toda a questão de contrato, de, sei lá, digamos que a Gerdau seja obrigada a entregar para a Sol X toneladas de alumínio por ano. Então ela tem que entregar, vai ter correção de preço e tudo mais, mas ela tem que entregar, ela não pode vender para outra pessoa. Aí outras marcas menores, aí a gente falou da Sol, mas vamos comparar, por exemplo, a Sol com a Caloi. A Caloi tem um contrato fechado ali com a Gerdau ou com a Vale, dizendo que ela precisa entregar X toneladas de alumínio por ano para a fábrica, para produzir os quadros, os guidons, enfim, tudo que tu sabe que é de alumínio. Aí vem a Sol e diz, olha, eu te pago o dobro. Digamos que ela tivesse essas condições, né, de pagar o dobro. A Vale ou a Gerdau não poderia vender, porque já está vendido o material dela. Então ela poderia dizer, não, eu até posso te vender, só que tu vai ter que esperar eu entregar primeiro para a Caloi, depois para, sei lá, a Cannondale, enfim, para aí sim eu te vender. Então, mesmo que ela pague mais, ela não vai conseguir o material já, agora, emergentemente, para produzir os materiais. E é por isso que falta produto. A gente está falando agora só de bicicleta, mas tu leva isso para um nível global, para a indústria geral em si, automobilística, como eu comentei, informática, todas as questões, até mesmo aeroespacial, lá da NASA e tudo mais, todas essas empresas, todas essas indústrias utilizam aço, borracha, plástico, alumínio, e elas estão sim desesperadas atrás dos materiais, porque não somente essas mineradoras, mas todas as mineradoras ao redor do mundo tiveram a sua mineração, né,
paralisada ou pelo menos parcialmente interrompida durante a pandemia. E como é um material que não se estoca muito, porque a demanda já é alta desde sempre, então tendo essa redução, reduz a produção, demanda se mantém, demanda aumenta muito a escassez e a falta de matéria-prima implica diretamente, claro, na falta dos produtos finais, como estamos vivendo agora. Além então de essas empresas já terem, digamos que comprado o que não foi produzido ainda, de tu aí que está me assistindo, talvez ter comprado com algum parceiro aqui do canal, ou até mesmo uma loja da tua região, uma bicicleta que já nem foi fabricada ainda, tem também a questão de que todos os materiais, ou quase todos os materiais produzidos pela Shimano, por exemplo, os componentes em geral, até mesmo pela SRAM, já foram vendidos ao longo de 2021 e parte de 2022. Eu não tenho esse dado exato aqui, mas alguns componentes, como por exemplo a fábrica que produz os quadros da Trek, que a gente viu lá com a Soul, produz os quadros da Soul também lá na China, já vendeu toda a produção para a Trek e para a Soul em 2022. Então, se por exemplo a Oji quiser fabricar quadro com essa fábrica aí, né, com essa empresa, eles não vão conseguir pro ano que vem, somente para 2023, talvez. Então, existe isso em muitas outras fábricas e muitos outros departamentos, e isso implica diretamente no que eu acabei de comentar na escassez. Por quê? Se o material já está vendido e ainda nem foi produzido, a partir do momento que ele for produzido, ele já vai ter a venda casada, e aí para quem decidiu comprar agora, não vai ter. Então, o que acontece? Muita gente chega e me diz: cara, eu gosto da bicicleta X, chego no site, eu chego na loja, mal chegou, já vendeu. Não é que mal chegou, já vendeu. Ela chegou vendida. Então, claro que isso não é todas, né? É uma boa parte, mas tem sim lojas que chegam as bicicletas a pronta entrega para vender para o comércio e tal. Mas aí tem também a questão de o vendedor, o lojista, digamos, eu sou lojista, tu chega na minha loja, eu queria a bicicleta da Oji e tal. Quando chegar, eu te ligo, se tu tiver com o dinheiro na mão, e provavelmente tu vai ter porque tu sabe que tá escasso, tu vai na hora fechar negócio. Então mal dá tempo de eu anunciar que a bicicleta chegou e já vendeu. É o que acontece. Então, todos esses fatores que eu apresentei agora aqui para vocês, que espero que tenha sido fácil de entender, caso não tenha sido, pode comentar aqui embaixo, já aproveita também, te inscreve, né, no canal, segue a gente lá no @bikemundo.junior no Instagram, que assim tu ajuda a gente a continuar crescendo. É importante que tu te inscreva, porque assim a gente traz cada vez mais material. Se não fosse o teu apoio de estar aqui comigo, se não fosse tu estar aqui comigo até agora nesse vídeo aqui, bem técnico, bem informativo, né, com bastante estudo, eu não teria trazido. Então, muito obrigado por estar aqui comigo desde já. Então, como eu estava dizendo, esses fatores causaram um aumento médio de 30% no valor das bicicletas de entrada, se comparado ao 2020, no mesmo período de agora, 65% nas mountain bikes intermediárias, embora aí no caso das intermediárias tiveram também avanços tecnológicos, como por exemplo a inserção do Deore de 12 velocidades, Deore de 11 velocidades, né? Normalmente as intermediárias de 2020 eram com grupo Deore de 210, aí depois tinha SLX, XT, etc. Mas agora a gente tem aí intermediária já com Deore de 12 velocidades. É um componente mais caro, é uma tecnologia diferente, uma tecnologia nova, então isso também implica no valor final da bicicleta. Mas, querendo ou não, 65% é bastante coisa. As mountain bikes mais top de linha, quadro de fibra de carbono, full suspension, etc., bicicletas mais competitivas, tiveram um aumento na casa dos 50%, o que também é muita coisa. Pensa bem, se comprava uma bike com 20 mil para competir, hoje ela custa 30 mil reais. Então, já era caro e continua cada vez mais caro. Isso aí, né, traz outra informação para nós aqui, ó. A nossa pesquisa, né, que eu realizei aqui no canal, que tu votou, ela diz que 24% dos ciclistas estão satisfeitos com suas bicicletas. Porém, 45% dos votantes pretendem trocar de bicicleta neste ou no próximo ano. Então a gente já imagina aí que essa escassez de produto vai se manter pelo menos até o final de 2022. 23% dos votantes decidiu trocar de bicicleta em 2023 em diante, 2023, 2024, provavelmente porque acredita que os valores devem estar mais baixos e também porque vai ter mais variedade, né, mais opções de modelos para eles escolherem. Então, em resumo, é que até 2024, 76% dos ciclistas votantes pretende trocar de bicicleta. Se for comparado, né, pegar esses 76% dos votantes que pretende trocar de bicicleta,
Aqui não é somente trocar, pode ser adquirir uma nova também. Na verdade é comprar uma bicicleta, digamos assim. Aí entra comprar uma nova ou trocar a atual. Se a gente pegar esse 76% que pretende fazer isso e somar ao aumento na procura, que foi gigante, como a gente viu, a gente vê que realmente o mercado não vai estar com tanta disponibilidade, não vai ter bicicleta sobrando assim à torta e à direita, pelo menos até 2024. Ah, então tu tá dizendo aqui, Júnior, que vai ter bicicleta faltando, vai estar caro pra caramba e tudo mais até 2024? Não exatamente. O que eu tô querendo dizer é que antes da pandemia, antes desse boom, tu ia numa bicicletaria e tinha bastante bicicleta da Ogi, tinha da Sense, tinha 3, 4 Ogi 7.0 da mesma cor, de tamanho diferente, tinha tudo isso lá, só pegar e escolher. Tu olhava a bicicleta e decidia hoje, vou comprar uma bicicleta. Ia na loja, pegava ali 3 mil reais, comprava uma bicicleta de entrada, tinha no teu tamanho, tinha na cor que tu queria praticamente, tu já saía com ela. Não era, obviamente, isso em todas as bicicletarias, mas não era tão incomum de acontecer. Agora já está mais por encomenda, tu tem que ficar ligado no site, tem que assistir os vídeos que são trazidos em canais como aqui o Bike Mundo, para ver qual que vale mais a pena, qual que eu vou ficar de olho. Tem que entrar em contato muitas vezes com o dono da bicicletaria para quando chegar o modelo que tu quer, tu entre a Ogi e a Sense e tal, entre a Soul e não sei o que, quando chegar tu já garantir a tua. Isso vai diminuir um pouco ao passar do tempo, claro, a produção vai aumentar, vai se suprir e aí vai se equilibrar. Só porque a bicicleta sobrando, de tu ir numa loja e ter várias lá disponíveis para te escolher, isso eu tenho certeza que não vai acontecer pelo menos nos próximos 4 anos. Porque realmente o mercado está muito aquecido, tem muita gente atrás de bicicleta e já foi consolidado não somente aqui no Brasil, mas também em vários outros países, até mesmo com a economia mais bem equilibrada do que a nossa, uma economia mais sólida do que a nossa, que bicicleta é algo quase que fundamental na vida, né, do ser humano. Então muitas pessoas que viam a bicicleta somente como um gasto, hoje já estão vendo como um estilo de vida. Então com certeza essas pessoas que compraram a bicicleta agora na pandemia, gostaram do esporte, vão investir, vão sentir necessidade de trocar o modelo no futuro e vão fazer essa troca. Não vai ter aquela história que muitos comentaram aqui, eu inclusive também pensava que pudesse acontecer, de nossa, acabou a pandemia, todo mundo vai vender as bicicletas. Não é isso que a gente está vendo, não é isso que está tendendo a acontecer. Claro que uma parte vai sim vender, isso é óbvio, nem todo mundo que ingressa no esporte fica nele, mas a tendência é que a maioria das pessoas que entraram no ciclismo durante a pandemia fiquem nele e invistam cada vez mais no esporte. Isso então vai implicar sim na escassez meio que contínua e permanente dos produtos. Então pessoal, esse foi o vídeo de hoje, um vídeo bem informativo, eu espero que tu ainda esteja aqui comigo, porque se tu esteve e tu acompanhou tudo que eu trouxe aqui, tu vai conseguir te responder a pergunta que é muito feita. Vale a pena eu comprar a bicicleta agora pelo preço que tá, ou eu espero uma possível baixa? Eu particularmente acredito que a hora de comprar a bicicleta é agora. Mas tá caro, tá não sei o que, tu concorda com os preços? Eu não concordo, eu acho que realmente tá muito caro. Porém, na perspectiva, na tendência, né, na expectativa de que os preços fiquem ainda piores e a disponibilidade fique ainda pior também, eu prefiro garantir uma bicicleta cara agora do que arriscar pagar ainda mais depois. Sem falar, claro, que isso vai depender também de se tu realmente precisa de uma bicicleta ou não e tudo mais. Eu aqui não posso ficar sem bicicleta, porque querendo ou não, o canal depende disso, né? Como é que eu vou fazer um canal sobre ciclismo sem ter bike? Mas é uma questão meio que de cada um, e aí fica a teu critério. Mas espero que tu tenha sim entendido e espero também que tu deixe aqui nos comentários agora se tu concorda com isso, qual a tua perspectiva, olhando aí como consumidor do mercado para o futuro e tudo mais. Muito obrigado por estar aqui comigo até agora, clica na bolinha para te se inscrever se tu ainda não for inscrito, né? Seja bem-vindo ao canal, caso seja novo aqui. Tem um vídeo sugerido para ti de cada lado. Até o próximo vídeo e tchau, tchau!